Bom dia, gente. Tudo bom? 10h15. Eu já comecei a gravação uns minutinhos antes, pra gente não perder nada, tá? Segue aí o link da chamada para vocês preencherem. Antes de partilhar a tela, eu vou só então dar um aviso, um recado para vocês, porque daí a gente já fica combinado para as semanas seguintes, tá bom? Na semana que vem, só autorizar para alguém pedir para entrar aqui. Na semana que vem, e na outra semana, então dia 23 e dia 30, na verdade começa no dia 22, tá bom? Entre o dia 22 e dia 4, eu estarei em Jataí sendo banca de um processo de seleção para professor lá. E aí tem a parte do sorteio da prova, tem a prova didática, a prova escrita para a gente corrigir, entrevistas com os candidatos. Então eu não vou poder estar nesse momento síncrono com vocês, tá bom? Então essa, digamos, é a boa notícia, né? Eles ficam, entre aspas, liberados, tá bom? A má notícia é que isso precisa ser pago, né? Precisa ser reposto, ou no caso que eu vou fazer é anteposto, né? Vou postar com antecedência, tá? O professor Leonardo já está ciente, a professora Rosmani, que é coordenadora de vocês, eu estou esperando eu conversar com vocês para poder conversar com ela sobre isso, tá? Mas a orientação que veio é o seguinte, que as aulas que eu ministraria para vocês nos dias, então, 23 e 30, eu deixe gravado com antecedência para vocês poderem assistir, tá bom? Então, eu vou postar no Moodle, no máximo até quinta-feira, tá? As aulas já do dia 23 e do dia 30, tá? Então, por isso que eu estou pedindo esse prazo até quinta, que daí eu me programo. Da turma do primeiro ano de Química, eu já consegui ontem, no feriado, deixar as duas aulas gravadas. Então, é de vocês ficar gravada junto com o PDF, sabe esse PDF que eu gero toda a aula para vocês. E aí, no momento da minha aula, a sugestão é que vocês usem esse momento, então, para poderem assistir a aula, tá bom? Então, vai ser como se fosse uma aula normal, só que gravada. Eu não estarei no momento ao vivo com vocês, tá bom? E aí, depois disso, eu retorno normalmente para a gente dar sequência ao curso e eu vou seguir da onde tiver parado, tá bom? E se tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para me procurar, para marcar atendimento, tá bom? São essas 2 semanas que eu peço de paciência, porque eu estarei lá nesse concurso, né? E demanda bastante tempo, tá bom? Por exemplo, projeto de ensino, né, que alguns de vocês fazem comigo, na semana que vem, vocês vão conseguir ter aula normal comigo, na quinta e na sexta tarde, tá bom? Quinta é o do Enem e sexta é o da UMIF, porque na semana que vem, as etapas do concurso são segunda, terça e quarta. Então, quinta e sexta eu estou liberado, né? Na outra semana, que é a semana do dia 30, aí não, é de segunda a sábado eu tenho ou entrevista com candidato que a gente chama defesa de memorial, ou a prova didática, então aí eu não tenho previsão de liberação, mas também não será de minha responsabilidade, não prejudica o projeto de ensino, tá bom? Então a gente fica combinado assim, e eu sugiro que vocês, então, assim que eu postar no Moodle, eu mando a mensagem, vocês fiquem atentos, então, use o momento da aula da semana que vem e da outra para assistir. Vocês vão ver que, pelo menos para a turma de primeiro ano, eu deixei mais ou menos entre 30 e 35 minutos cada aula, porque a gente sempre gasta algum tempo, seja com pergunta no chat, ou pergunta que os alunos fazem, ou mandando lista de chamada. Então, a aula será menor do que os 45 minutos, tá bom? Se eu conseguir, dentro de 45 minutos, colocar mais exercícios, melhor, tá bom? Mas é de 45 para menos, tá? E aí eu fico à disposição para dúvidas ou atendimentos, tá bom? Vou mandar de novo o link da chamada. E aí eu vou só pedir, quem for o responsável da turma, o representante da turma, ou a representante, não sei, que avise, sei lá como é que vocês se comunicam, por WhatsApp, alguma outra forma, para que os que não estiveram presentes hoje possam, né, semana que vem, tá ciente. Eu vou mandar a mensagem no Moodle falando tudo isso, né, eu escrevi, mas às vezes essa comunicação de vocês é mais direta e chega mais preciso nos alunos. Então, Suzana, eu agradeço, tá bom? Se você puder só reforçar com eles, tá?
Não estarei no momento síncrono, mas o material, né, o vídeo junto com o PDF será postado e é daquela forma, né, que restringe o acesso, né? Então, no Moodle de vocês, só para conferir aqui, enquanto eu vou partilhando a tela com vocês, no Moodle de vocês, a atividade enumerada, né, a última que eu passei, que é sobre polinômios, é o número 12. Então, nós vamos deixar mais 4, tá bom? 13 e 14, a aula do dia 23, 15 e 16, né, as aulas do dia 30, tá bom? Vou desligar a câmera aqui, que a minha câmera é bem ruinzinha, e fica, acho que melhor até para eu poder seguir a aula com vocês. E nós vamos então continuar falando sobre polinômios. Eu precisava, inclusive, dessa aula de hoje para saber até onde eu iria com a turma, para, inclusive, eu poder fazer a gravação do restante da aula, tá? Então, nós vamos iniciar operações com polinômios. E eu devo, então, deixar gravado, né? Assim, imagino que a parte de divisão de polinômios, tá bom? Que é uma parte que é muito importante. E mais de uma aula para isso até, né? Mesmo se fosse presencial, a gente ia gastar mais de uma aula para isso, tá bom? Então, provavelmente os 2 vídeos devem ser relacionados a divisões de polinômios, a método de Briot-Ruffini, a fatoração de polinômios conhecendo raízes, ok? Então, já entrando na partinha de equações algébricas. E aí, quando a gente retomar, né, o encontro com vocês, de uma forma simples, a gente deve já falar, então, de equações algébricas, e a gente, então, achar uma forma de resolver, por exemplo, esse problema que foi deixado inicialmente aqui, né? Qual era o problema? Deixa eu achar aqui, ó, né? Resolver esse problema aqui, né? Okay? Achar pelo menos uma solução para ele, tá bom? Isso eu devo já, quando a gente retornar, quando eu retornar depois do dia 30, tá bom? Então, hoje nosso quinto encontro. Então, só digitar aqui que fica melhor, tá? Então, hoje a nossa aula 05 do terceiro bimestre. E nós vamos falar então sobre operações com polinômios, tá? Prontinho, acho que fica melhor para poder ver. Hoje, então, 16/11/2021. E, então, na aula passada a gente falou o que era um polinômio, certo? Falamos, né, encerramos falando sobre o valor numérico, em especial sobre a raiz ou zero de um polinômio, tá? Falamos sobre o grau de um polinômio. E hoje nós vamos aprender, então, a fazer operações com o polinômio, somar, subtrair e multiplicar. Na aula seguinte a gente fala sobre divisão, e aí eu tenho uma observação importante que é uma correção sobre uma definição que o livro coloca lá que não está precisa, tá? Além, é claro, de exercícios. Então, toda vez que a gente é apresentado uma estrutura nova, a gente aprende a fazer operações com esse polinômio, ou no caso, para o ano passado, matrizes. Vocês aprenderam operações com matrizes, somar, multiplicar, subtrair, tá bom? Depois determinar inversas, quando existir. Quando a gente foi apresentado as frações, a mesma coisa, e agora não é diferente, né? Nos números complexos, também, se parar para pensar, a gente viu os números complexos, a gente aprendeu a somar, subtrair, multiplicar e dividir. E agora a gente vai fazer isso com os polinômios. Para poder falar de operações, uma coisa fica implícita aqui para a gente, então eu vou pôr até de vermelho, que às vezes o livro nem fala, né? Sobre quando que 2 polinômios são iguais, tá bom? É a mesma ideia de matrizes, tá bom? Quando que matrizes são iguais? Elas precisam ter a mesma ordem, e os elementos correspondentes precisam ser iguais. Aqui em polinômios a ideia é a mesma, né? 2 polinômios vão ser iguais se eles tiverem o mesmo grau. E além disso, os coeficientes correspondentes forem iguais, tá bom? Ou seja, de fato eles forem iguais, tá bom? Então, igualdade de polinômios, tá?
Então, digamos que um polinômio P, a n, x elevado a n, mais etc., a 2x ao quadrado, mais a 1x mais a 0, será igual a um outro polinômio, digamos, h? Então, eu vou chamar de b, tá? bm, x elevado a m, mais etc., b2x ao quadrado, mais b1x mais b0. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, o polinômio p é igual ao polinômio h? C e somente C. Bom, eu já disse isso, agora eu vou deixar registrado, tá bom? Eles tiverem o mesmo grau, né? No caso aqui, a gente está imaginando, né? Digamos que esse AN é diferente de zero, tá? Ou o BM, tanto faz. Então, mas imaginando que o polinômio P tem grau N e o polinômio H tem grau M. Então, na verdade, estou dizendo que esses graus são o mesmo, tá bom? Então, estou dizendo que N, que é o grau do polinômio P, precisa ser igual ao grau do polinômio H, que a gente chamou de M, tá bom? Então, na verdade, digamos, se fosse a potência 5, aqui também teria que ser a potência 5, tá? E não só isso, né? Não basta que tenha o mesmo grau. A gente já viu polinômios de grau, por exemplo, grau 2. Esse é um polinômio de grau 2? Não, perdão, desculpa. Esse é o exemplo de não polinômio aqui. Um polinômio de grau 4, grau 2, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu pegar outro polinômio de grau 2 aqui, digamos, sei lá, B1, exemplo B1, é m de x, 3x ao quadrado menos 2x mais 1, esses têm grau 2, certo? O H e o M têm grau 2, mas eles são claramente diferentes, ok? Então, precisa que eles tenham o mesmo grau e que os coeficientes correspondentes coincidam, tá? Então, escrevendo isso, nós estamos dizendo, então, que o A0 precisa ser igual ao B0, o A1 precisa ser igual ao B1, o A2 precisa ser igual ao B2, né? Faltou um E, né? Tudo isso tem que acontecer. E o último, o AN tem que ser igual ao BN, tá? Observe que eu já escrevi N porque nós estamos supondo que N e M são a mesma coisa, tá bom? Você pode escrever isso de maneira resumida, né? De que forma? Dizendo simplesmente o seguinte, olha, né? AI tem que ser igual a BI, né? Para todo I de 0, 1 até o grau do polinômio, no caso N, tá bom? Então, os coeficientes correspondentes precisam ser iguais, tá bom? Depois a gente pode ver alguns exemplos, né? Então, vamos seguir com as operações, e aqui é importante, tá? Então, a primeira operação de fato que a gente aprende é adição, tá? E quando a gente fala da adição, também vem junto, a gente ganha junto a subtração. E aí eu vou pôr adição barra subtração, e aí a gente diferencia cada uma delas e faz alguns exemplos, tá bom? Bom, para efeito de não precisar ficar repetindo toda hora, então vamos imaginar que o nosso polinômio P é este e o H é esse. Agora, não necessariamente eles precisam ter o mesmo grau, tá bom? No item 1 eu estava falando que quando eles vão ser iguais, tá bom? Então, talvez fique até melhor, né, se a gente fizesse o seguinte, né? Olha, então, selecionar a região, vou copiar ela e eu colo ela aqui embaixo, né? Travou aqui, só um pouquinho que travou. Pronto, aí fica melhor, né? Olha, então, né, esses polinômios, a princípio, não precisam ser iguais, tá? Na operação, então, igualdade de polinômios, para que eles sejam iguais, então precisa, né, que o grau coincida e que os termos correspondentes coincidam, tá bom? Então, agora usando essa mesma notação, como é que eu vou somar polinômios, certo? Então, olha só, eu vou somar um polinômio P com um polinômio H, simplesmente, então eu vou obter um novo polinômio de modo que ele preserve a seguinte coisa. Olha, você vai somar os correspondentes. Então, por exemplo, se eu estou falando de soma, eu vou pegar de verde. Você soma termo independente com termo independente.
a potência de x com a potência de x, a potência de x ao quadrado com x ao quadrado, e até a última, tá bom? Vamos supor que um tem grau 4 e o outro 5, né? Então você vai repetir o de 5 e o de grau 4 você soma com a potência de grau 4 que tiver aqui para trás, tá bom? Não precisa necessariamente que eles tenham o mesmo grau para que você possa somar eles, tá? Então, quando a gente somar esses polinômios, nós vamos obter um novo polinômio, digamos, C1, x elevado... Então, para efeito de facilitar, né? Então, como eu tenho 2 graus, né? Por exemplo, um tem grau N, outro tem grau M. Eu posso supor que o N é maior que o M, certo? Então, aqui, vamos imaginar que N, que é o grau de P, seja maior ou igual ao M, que é o grau do polinômio H, tá bom? Então, vou ter Cn x elevado a n, Cn menos 1 x elevado a n menos 1, etc. C2x ao quadrado mais C1x mais C0. Onde, como é que a gente obtém esses Cs? Você vai somar o A e o B correspondente. Então, por exemplo, quem é o termo independente do nosso polinômio resultante? É você somar o A0 com o B0. Quem é o termo que acompanha o x? É o A1 com o B1. O termo que acompanha x ao quadrado é A2 somado com B2. O termo que será que acompanha a potência quinta? Então, é a potência quinta que aparecer no polinômio P com a potência quinta que aparecer no polinômio H, tá bom? Para I de 0, 1, 2, etc. Até o N, que é o maior que a gente chamou, tá bom? Então, eu já falo de subtração, vou até deixar um espacinho aqui embaixo, que daí eu posso aproveitar a mesma linha. Só vai, a questão da subtração só muda o sinal, em vez de ser o mais, é o menos, tá bom? Mas vamos ver então aqui alguns exemplos, tá? Então, exemplos, tá? Como é que a gente soma, né? Então, sei lá, exemplo A. Imagina que o nosso polinômio P seja, então, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 5x, mais 2. E o h de x seja, sei lá, 2x à quarta, mais 3x, mais 1, por exemplo, certo? Como é que a gente soma P com H? Observa o seguinte, no H, né, então o H é o que tem um grau maior, certo? Tem grau 4. Não existe ninguém lá em P com a potência, né, x elevado à quarta. Então, simplesmente eu vou repetir esse expoente, né, porque eu estou somando ele com nada, né? Então, 2x à quarta. No x ao cubo, então, sei lá, vou pôr de verde. Aqui eu só tenho x ao cubo, certo? Eu não tenho mais ninguém com x ao cubo aqui embaixo. Então eu vou repetir esse, mais x ao cubo. Em x ao quadrado também acontece esse fenômeno, né? Olha só tenho 3, menos 3x ao quadrado. Então, menos 3x ao quadrado. Agora, para x aparece, ó, você tem 5x somado com 3x. Então, 8x. 2 mais 1, 3, tá bom? Então, quando a gente somou, né, esse polinômio que tinha grau 3, né, o grau de P era 3, o grau de H era 4. Nós somamos o grau resultante e deu grau 4, certo? Deu o grau do maior. Isso acontece, gente, porque eles têm graus diferentes, tá bom? Quero deixar essa observação clara. A gente vai fazer alguns exemplos já para explicar por que a gente não pode sempre dizer que quando você soma, o resultado dá o grau do maior, tá bom? Outro exemplo aí, tá? Pode inclusive diminuir o grau, tá? Imagina que o P de x fosse, sei lá, 2x à quarta, mais 3x ao quadrado, mais x mais 1. E o h de x, então, for 3x à quarta, mais, sei lá, 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais, sei lá, mais menos 5x, menos 3, por exemplo, certo? Então, quando nós somamos P com H, observe, os dois têm grau 4, certo? Então, a potência de x à quarta vai ser 2 mais 3, certo? Então, fica 5x à quarta. X ao cubo, então, de novo, esse só tem ele com x ao cubo, não tem ninguém para somar, certo? Então, mais 2x ao cubo. De x ao quadrado, então, tenho 3x ao quadrado, somado com 2x ao quadrado. Então, 3 mais 2, 5x ao quadrado. De verde, eu não usei verde, certo?
Olha, 1x somado com menos 5x. Então, na verdade, se a gente fizer essa conta, dá menos 4x, certo? Né? 1x somado com menos 5x, né? É x menos 5x. Então, menos 4x. E 1 somado com menos 3, menos 2, tá bom? O grau, de novo, deu 4, tá bom? Exemplo C aqui, olha só, vamos ver o que acontece quando eu somo, né? Olha, aqui a gente somou 2 de grau diferente, né, gente? Eu tô então, já adiantando a observação. Quando eu somo 2 de grau diferente, o resultado é sempre o do grau maior, certo? Por quê? Porque simplesmente não tem ninguém que possa anular, cancelar a potência maior aqui, por exemplo, no nosso exemplo, 4, tá? Mas quando você soma 2 de mesmo grau, vamos ver alguns exemplos aqui, vou explorar esses exemplos. Então, C, digamos 1. Vou pegar assim, sei lá, o polinômio P de x somado com... Então, x ao quadrado menos 5x mais 6, certo? Então, eu peguei um polinômio de grau 2. Então, o grau do polinômio P é 2. Digamos que o nosso polinômio h fosse o seguinte polinômio, menos x ao quadrado menos 6x mais 2, por exemplo, certo? Qual é o grau do polinômio h? Também é 2, certo? Entretanto, quando a gente soma os polinômios p com h, nesse caso, o que vai acontecer? X ao quadrado somado com menos x ao quadrado se anula, certo? Então, não dá grau 2. Menos 5x menos 6x, então, menos 11x. 6 somado com 2, 8. Então, o grau do polinômio resultante é 1, certo? Então, olha que interessante, nós pegamos 2 de grau 2, somamos e deu 1 de grau 1. Poderia dar 1 de grau menor, então assim, vamos pegar o exemplo, sei lá, o C2 aqui, tá? Vou manter esse mesmo polinômio P, tá? Então, o P eu não vou mudar. Então, vou pegar um polinômio M. Imagina que fosse assim, ó, menos x ao quadrado mais 5x mais 2, por exemplo, né? Então, qual é o grau do polinômio M? O grau do polinômio M é 2 também, né? Ok? Entretanto, quando a gente soma P com M, o que dá? Olha só, então o P é esse de cima aqui que não mudou, certo? Eu peguei já com o sinal trocado de propósito, né, gente? Olha só, você tem x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Você tem menos 5x somado com 5x. E você tem, então, põe de laranja, 6 somado com 2. Então, isso deu 8. Dá um polinômio constante, não nulo, certo? Então, o grau da soma de P com o polinômio M deu grau 0. Olha, nós somamos 2 de grau 2, uma hora deu 1 de grau 1, 2 de grau 2, outra hora deu 1 de grau 0, e pode dar inclusive 100 graus, gente. Vamos pôr aqui um exemplo 3, tá? Imagina o seguinte, que eu vou pegar assim, então um polinômio Q de x. Qual o polinômio? Então, menos x ao quadrado, mais 5x, menos 6. Recorde que eu já risquei um monte o P, né? O P é x ao quadrado menos 5x mais 6. Quando nós somamos o P com o Q de x, o que acontece? X ao quadrado menos x ao quadrado. 5x menos 5x. Menos 6 mais 6. Opa, isso deu polinômio identicamente nulo, né? Que nem grau tem, certo? Não tem grau definido, né? A gente falou isso na aula passada. Então, olha que interessante. Nós somamos dois polinômios de grau 2, D1 de grau 1. Dois polinômios de grau 2, D1 de grau 0. Dois polinômios de grau 2, D1 sem grau. E poderia, né? Nós poderíamos, eu mostrei aqui, quando a gente soma 2 de grau 4, D1 de grau 4, né? Mas eu poderia somar 2 de grau 2 e dar um outro de grau 2, né? Então, você não consegue nunca aumentar o grau, certo? Então, sei lá, exemplo 4. Então, se eu pego esse mesmo P, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. E, sei lá, um R de x. X ao quadrado, certo? O que acontece quando a gente soma P com R? X ao quadrado mais x ao quadrado? 2x ao quadrado. Menos 5x mais 6. Então, o grau da soma deu 2. Então, na verdade, quando você soma polinômios, né? O grau da soma, ele sempre é menor ou igual ao maior dos graus que aparece, certo?
Quando que ele vai ser o maior do grau? Sempre, né? Você pode afirmar isso sem medo, sempre que um deles tiver grau diferente do outro. Porque se eles têm grau diferente um do outro, sempre vai faltar alguém para anular o maior grau, certo? Quando eles estiverem no mesmo grau, você nunca pode afirmar nada, tá bom? E por que eu estou falando isso? Então, deixa eu só pegar do livro de vocês. Eu minimizei a tela aqui, só um minutinho já volta a aparecer. Eu vou só pegar o print do livro de vocês para a gente poder corrigir isso, tá bom? Acho que é página 212, 211, só um minutinho que eu... É um pouquinho mais para trás, não é 212 não. É quando ele vai falar de operações. Então, é na página 206, tá bom? Olha, o livro coloca um tal de fique atento, mas coloca errado. Então, às vezes, se vocês forem estudar pelo livro, tá? Então, olha só. Esse fique atento do livro, a gente já vai falar de multiplicação, tá? Mas, assim, eu quero aproveitar que eu falei de soma e aí também subtração disfarçado, tá bom? O livro colocou o seguinte, o grau de P e o grau de Q, né? Se você tiver, então, sejam GR de P, o grau de P, e GR de Q, o grau de Q, então, ele está falando que o grau da soma ou da diferença é o maior grau entre P e Q. A gente acabou de ver que isso não é verdade, tá bom? Nesse fique atento, o que vale é o seguinte, o grau da soma e também da diferença, que eu vou falar aqui agora, mas a observação vale a mesma, ele é menor ou igual que o maior dos graus que aparece. A gente pode escrever isso numa função matemática, tá bom? Olha, o maior dos graus que aparece, vou escrever aqui embaixo para caber, certinho. O maior dos graus que aparece, a gente pode denotar pelo máximo entre eles, tá bom? Então, o grau da soma ou da diferença de dois polinômios, P e Q, é menor ou igual que o maior dos graus que aparece. Pode, às vezes, nem ter grau, tá bom? Ok? Como a gente viu aqui nesse exemplo, né? Esse nem sequer tem grau, né? Tá bom? Mas não é verdade que é sempre o maior dos graus, tá? O que acontece, então, eu deixei um espaçozinho aqui, né? Se for a diferença, gente, então eu falei da adição, certo? Se for a subtração, o que muda? Muda o seguinte, que o polinômio que a gente vai obter, você vai subtrair na ordem os coeficientes, tá bom? Então, por exemplo, né? Vamos só pôr um exemplo da subtração aqui. Então, eu usei exemplo C, exemplo D, tá? Imagina que nós tenhamos um polinômio P, x à quarta menos 2x ao cubo mais x mais 2, por exemplo, e um polinômio Q, 2x ao quadrado mais 3x menos 5, por exemplo, certo? Então vamos pôr menos 2x ao quadrado aqui. O que acontece se eu faço P menos Q? Você vai fazer na ordem, tá bom? Olha só, né? Somar com o oposto, você vai trocar o sinal de todo mundo. Às vezes, se você tiver um pouco mais de dúvida em matemática, você vai lá e escreve assim o sinal, ó, menos 2x ao quadrado, mais 3x, menos 5, tá? E aí agora o sinal que ele faz o que? Ele distribui naturalmente. Então você fica com x ao quadrado, menos 2x ao cubo, mais x mais 2, menos vezes menos mais, então 2x ao quadrado, menos vezes mais menos 3x, menos vezes menos mais 5. Agora o resto você faz naturalmente, né? Olha, x à quarta só tem este. X ao cubo só tem o menos 2, então menos 2x ao cubo. X ao quadrado é um mais 2, então mais 2x ao quadrado, menos 3x mais x, então menos 2x, 2 mais 5, 7. Ou você poderia ter feito direto, né? O de cima menos o de baixo, certo? E aí você ia ver, ó, troca o sinal deste, o deste e o deste, tá bom? Mas a ideia é a mesma, tá bom? Quando, na verdade, matematicamente então assim, você tá fazendo uma subtração, você está somando com sinal oposto, tá bom? Você pode sempre, né, lembrar, se você lembrar a soma, né, o que é fazer a subtração, né? É você somar o polinômio com o sinal oposto do outro. Ou seja, você troca o sinal de todo mundo. Então, tudo que vale para soma, gente, vale também para subtração, tá bom? Tudo que vale para soma vale para subtração. Então, os exemplos que a gente fez aqui, você pode... Sugestão para você pensar, né? Faça a diferença, tá? Ok? Nesse caso aqui, você toma... por exemplo, nesse exemplo C aqui, você toma cuidado. Se você fizer a diferença, né? Então, só um parênteses aqui, né? O que acontece se eu fizer a diferença entre P e H nesse caso, né?
Observe que agora já não vai dar o polinômio nulo, certo? Por quê? X ao quadrado menos 5x mais 6 menos x ao quadrado. Então, né? Se você pôr menos x ao quadrado, dá mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 5x, olha, tinha um menos aqui na frente. Então, menos 6x mais 6x. Então, menos 5x mais 6x, x. 6 menos 2, 4. Então, pronto, ok? Mas ainda essas observações continuam valendo, né? Porque, por exemplo, se eu subtraísse x ao quadrado menos 5x mais 6 do polinômio, por exemplo, se eu coloco um mais aqui, eu já diminui o grau, né? Porque x ao quadrado menos x ao quadrado, você diminui o grau, tá bom? Então, tudo que eu falei aqui sobre o grau para soma, vale também para a diferença, tá bom? E agora a gente vai ver, então, o do produto, tá bom? Então, como é que você faz o produto? Então, tudo que a gente precisa lembrar para fazer o produto, gente, é distributividade, tá bom? Então, assim, né? Então, a propriedade 3, se eu não me engano. Isso, 3. Multiplicação. O que você precisa lembrar são duas coisas, certo? Ó, a primeira é o seguinte, como é que você faz a distributividade, né? Se você tem, sei lá, x mais y multiplicado por a mais b. Você multiplica todo mundo por todo mundo, ok? Isso chama distributividade. Então, você fica com x vezes a, ou ax, x vezes b, ou bx, fica a seu critério, y vezes a, ou ay, tanto faz, mais y vezes b, ok? Ou by. A segunda é o que você faz quando você multiplica potências de mesma base, tá bom? Você faz o quê? Sei lá, se eu fizer x elevado a n vezes x elevado a m. Você conserva a base e soma os expoentes, tá? É daqui que sai essa observação que está correta, tá? Por que o grau do produto de dois polinômios é a soma dos graus? Porque, por exemplo, quando eu multiplicar um polinômio de grau 2 por um de grau 3, vai aparecer um x ao quadrado multiplicado por um x ao cubo. Quando eu multiplico x ao quadrado x ao cubo, o que aparece de resultante é um x à quinta. Então, o grau soma, tá bom? O grau aumenta. Ok? Então, vamos ver um exemplo antes da gente fazer essas considerações gerais, tá? Então, exemplo. Olha, então, imaginar o seguinte. Imagina que p de x é o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6. E o q de x é um polinômio de grau 3, por exemplo, x ao cubo menos 1. Ok? O que acontece quando eu multiplico p por q? Ok? Então, eu vou multiplicar x ao quadrado menos 5x mais 6 por x ao cubo mais 1. E aí eu vou usar, então, a distributividade já com aquela propriedade que eu falei para vocês, certo? Então, eu vou pôr algumas cores aqui para facilitar a gente enxergar. X ao quadrado vezes x ao cubo, ok? Ó, eu vou pôr, então, até assim, ó, menos e um mais aqui, ó. Eu tinha botado mais 1, é menos 1, né? Então, agora ficou um mais 1, fica correto, tá? Mais 1, porque eu mudei lá o sinal. É para a gente ver o que acontece com os sinais, tá bom? Mas isso é só simplesinho, não esquenta não. Então, x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, dá x à quinta, com sinal negativo. Então, menos x à quinta. X ao quadrado vezes 1. Então, 1x ao quadrado. Então, o x ao quadrado multiplicou todo mundo. Então, agora, o menos 5x. Então, menos 5x vezes menos x ao cubo. Então, menos vezes menos mais. 5 vezes 1, 5. X vezes x ao cubo. Então, x à quarta. Azulzinho mais claro um pouquinho. Então, menos 5x vezes mais 1. Então, menos 5x. O verdinho. 6 vezes menos x ao cubo. Então, menos 6x ao cubo. É ruim para enxergar essa cor aí? A gente fica sem cor. Mas tá bom, acho que... E, então, 6 vezes 1. 6. Eu vou escrever tudo embaixo de azul que fica melhor para a gente enxergar, tá bom? Então, menos x ao cubo, aí 5x à quarta. Menos 6x ao cubo, tá? Estou pondo na ordem dos expoentes já. Mais x ao quadrado, menos 5x mais 6. O que apareceu? Realmente deu um polinômio de grau 5, né? O grau do produto, ele deu 5, né? Você tinha um de grau 2
e 1 de grau 3. Multiplicou, obteve 1 de grau 5, tá bom? Essa é a estratégia que a gente vai usar. Existe uma formulazinha parecida com essa aqui, gente? Ó, até existe, tá? Observe que até na prática a gente não faz uso dela, tá? Né? Aqui é a mesma coisa, existe, eu não vou pôr ela, mas eu vou deixar só uma primeira expressão que é importante para a gente entender por que o grau da soma é a soma dos graus, tá? Ó, por que o grau do produto é a soma dos graus, tá? Então, imagina que eu tenho um polinômio assim, de modo geral, né? Então, olha só, eu tenho um polinômio P e tem um polinômio Q. Ok? Se nós quisermos multiplicar o polinômio P pelo polinômio Q, o que a gente teria que fazer? Colocar toda a expressão de P aqui dentro. Eu vou pôr só a primeira, opa, quadrado não, né? N, e o restante, deixar assim, tá bom? Vezes o do Q, até o último termo, tá bom? Então, isso aqui nós estamos supondo que o AN não é zero e aqui que o BM não é zero, ok? Como é que a gente ia achar uma expressão, né? Os coeficientes novos que iam aparecer? Bom, gente, nós íamos ter que fazer a distributividade, todo mundo por todo mundo, certo? Eu vou fazer só esse primeiro aqui. O primeiro elemento que aparece para a gente é o produto dos coeficientes dos dois, né? Líderes com x elevado à soma. Daí para trás, gente, vai lá até aparecer o último, a 0 vezes B0. O que acontece é o seguinte, essa é a maior soma possível, certo? Então, imagina, pensa lá no exemplo que a gente fez, o 2 e o 3, tá bom? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu multiplico o x ao quadrado por x ao cubo, é a maior soma possível do expoente, é x à quinta. Daí para trás, x ao quadrado vezes os outros coeficientes que acompanham o polinômio Q, sempre vai dar menor ou igual a 2, né? Ou, no caso, perdão, menor ou igual a 5, né? Que a soma vai sempre ser menor do que 5. Se eu olhar para os outros após o x ao quadrado, a mesma coisa acontece. Então, a maior soma possível aparece quando você multiplica os dois primeiros, né? Os que carregam o grau do polinômio. Dali para trás, todos os coeficientes de x, as potências de x, têm coeficientes menores do que a soma. Então, você não consegue anular mais nada. Então, o grau desse polinômio resultante, né, o grau do polinômio resultante, que eu pôr de azul, o grau do polinômio P vezes Q, vai sempre ser o grau da soma, né? O grau do produto é a soma dos graus, tá? Você não consegue anular mais nada. Essa, né, N mais M é a maior soma possível para esses expoentes, né? Ok? Daí para trás é sempre menor, pode ver, ó. Se você somar com uma unidade a menos ou com outras unidades a menos, sempre vai dar menor. Aqui é a mesma coisa, certo? Se eu somar este com esse aqui, já dá menor. Então, você nunca consegue anular essa soma dos graus, tá bom? E os outros você obtém usando a distributividade. Acho que é melhor do que escrever uma fórmula grande para a gente poder dizer, olha, decorei uma fórmula que na prática eu não uso muito, tá bom? Eu não uso. Nós não usamos no dia a dia. A não ser que você for fazer algum trabalho específico da área de álgebra e precisa saber como escrever isso, mas tem a ver com identidades polinomiais, assuntos que não são nem de mestrado em matemática, tá bom? No assunto em doutorado, então não faz sentido falar disso, tá bom? Agora, essa parte da multiplicação, eu vou voltar aqui nesse exemplo, tá? Então, assim, vai ser muito importante quando a gente, né, ela conecta com a próxima operação, que é a de divisão. Eu não vou começar hoje porque eu tenho 5 minutos, mas eu quero explorar esse problema aqui no finalzinho. Imagina o seguinte, né? Que eu pegasse aqui, ó, então, menos x à quinta. Então, vou escrever aqui assim, então, menos x à quinta. Acho que é 5x ao quadrado, a quarta. 5x à quarta menos 6x ao cubo. Mais x ao quadrado menos 5x mais 6. E eu falo assim, olha, né? Então o nosso problema é esse, né? Olha, eu quero resolver essa equação igual a zero, ou seja, eu quero achar as respostas, certo? Você consegue achar um x aí para mim que satisfaz isso?
E aí, assim, de cara, às vezes a gente não consegue. A gente vai aprender algumas estratégias depois, tá? Mas de cara a gente não consegue. Entretanto, se eu souber fatorar, dividir o polinômio, a gente consegue resolver esse problema. Olha só, se de alguma maneira, né, então assim, a nossa estratégia. Imagina que esse é o nosso polinômio original, tá? Então, digamos que esse é o nosso polinômio P, certo? Se de alguma maneira eu soubesse fatorar P, ou seja, soubesse dividir P, escrever ele como um produto de outros menores, talvez eu pudesse resolver esse problema, certo? Agora, aqui o problema está colocado de trás para frente, porque nós sabemos fazer isso, certo? Porque, na verdade, a gente construiu ele assim, né? Então, se eu pegar esse polinômio aqui, eu sei que ele pode ser escrito da seguinte forma. Olha, é só eu voltar no produto, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 vezes menos x mais 1. Né? Perdão, menos x ao cubo mais 1. Então, eu sei escrever ele dessa forma. E agora, qual é interessante? Né? Qual a importância disso? Né? Como eu queria resolver esta equação igual a zero, eu posso resolver esse produto igual a zero. E resolver esse produto igual a zero, agora a gente sabe, né? Porque se um produto de dois números é zero, então se A vezes B é zero, então pelo menos uma das coisas tem que acontecer. Ou A é zero, ou B é zero. Pode ser que os dois sejam zero, mas pelo menos um desses tem que ser. Se a gente usa essa estratégia, então eu fico com o seguinte, olha só. Eu sei que as raízes do nosso problema original são as raízes de x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, ou as raízes de menos x ao cubo mais 1 igual a zero. Bom, as raízes desse aqui eu sei quem são. É x igual a 2 ou x igual a 3. As raízes desse, gente, então, uma das raízes é o número 1, tá? As outras raízes são complexas, tá? A gente já falou lá atrás, nos números complexos, vamos resolver. Vão ser duas raízes complexas, tá bom? Bom, se você pegasse esse polinômio e conseguisse, então, fatorar, por exemplo, dividisse ele por x mais 1, a pergunta é, né? Eu peguei um polinômio de grau 5, então a pergunta, um comentário é, eu peguei um polinômio de grau 5 e consegui dividir ele em dois menores, um de grau 2 e um de grau 3. Eu achei as raízes reais, 1, 2 e 3, certo? Mas eu consigo achar as raízes complexas desse também, tá? A gente já viu como resolver as raízes da unidade. Né? Esse problema é equivalente a resolver as raízes da unidade, tá? Fato é, então, nós sabemos as raízes do nosso problema. Ou seja, a gente achou 5 raízes para esse problema completo, usando uma ideia que é a seguinte: pegar um polinômio maior e fatorar ele, dividir ele no produto de dois menores. Então, aqui que surge a ideia. Eu dividir, sei lá, um polinômio P por um polinômio H, digamos, eu vou pegar esse polinômio original P e vou dividir pelo H, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. É achar um outro polinômio, digamos, Q, e um resto da divisão, de modo que essa igualdade seja verdadeira, ok? Ou seja, P seja H vezes Q mais o resto. É parecido, tá? Isso a gente vai fazer com calma na próxima aula. Imagina o seguinte, o que acontece se eu pegasse, por exemplo, 123 e dividisse por 4, né? Então, o que é dividir 123 por 4? É achar um quociente e um resto que torna uma igualdade verdadeira. Qual igualdade, né? A gente aprende a dividir, ó. 12, 0, abaixo 3, não dá mais para dividir, certo? Opa, eu ponho um 0 e aí não dá mais para dividir, certo? Então dá 120 e morreu, certo? Então olha só, 123 é 4 vezes 30 mais um resto, né? Então, se eu pensar aqui, 123 dividido por 4, eu achei um quociente e um resto, de modo que essa igualdade é verdadeira, certo? Nós vamos falar na próxima, né, que eu vou gravar o vídeo para vocês, é o seguinte: dividir um polinômio P por um polinômio H é achar um quociente e um resto, de modo que a seguinte igualdade seja verdadeira: o P seja o produto de H vezes Q mais o resto. Só que aqui existem algumas considerações. Para o nosso resto, gente, na divisão, a gente para quando? Para o resto quando o resto for menor do que o divisor. Aqui em polinômios eu não consigo falar um polinômio ser menor do que o outro, mas eu posso comparar o grau, né? Então,
A gente vai parar quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor ou quando o resto for um polinômio nulo, tá? Mas, na prática, né, por que a gente importa em dividir polinômios? Porque a gente consegue pegar, por exemplo, um problema como esse, tá? Para eu poder encerrar a aula aqui, gente. Um problema como esse, que a princípio eu não sabia nenhuma solução, nem como mexer, e fatorar ele em outros dois que são mais simples. E aí sim conseguir resolver o problema. Então, a ideia de divisão não é nem a de divisão mesmo. Olha, você não está preocupado em dividir, mas em achar uma estratégia para que eu consiga pegar um polinômio maior e fatorar ele em menores, de modo a resolver equações. Daí surge a necessidade, sim, de dividir, tá bom? Mas aqui a gente vai parando na aula. Eu só vou, então, deixar como sugestão para vocês que vocês tentem os exercícios da página 207, do número 11 ao 16, tá bom? Então, para encerrar aqui, para vocês pensarem, né? Então, página 207, números 11 ao 16. Ok? Esses exercícios têm a ver com o que a gente falou hoje, sobre as operações que nós falamos hoje, tá? Quais operações? Somar, subtrair e multiplicar. O que eu vou deixar gravado para vocês, então, é como a gente divide polinômios, tá bom? E mais propriedades dessa divisão na sequência, tá? Por exemplo, como resolver equações como aquela que eu mostrei, mas de maneira bem detalhada, tá? A Thaísa pediu para reenviar a chamada, tá encaminhado. Alguma pergunta, algum comentário? Tá ótimo. Então fiquem atentos ao Moodle. Eu vou mandar mensagem para que vocês possam não ficar sem o conteúdo nesses dias, ainda mais na semana que antecede a prova de matemática do Enem para vocês, tá bom? Mas boa semana a todos vocês e a gente se vê em breve. Obrigado, Suzana.